Oi, aqui é a doutora Cristina Aguiar com a live da quinta-feira. Tudo bom? Eu estive ausente porque eu estou com pouca voz ainda. E hoje eu resolvi, por muita insistência de uma das mães, de falar sobre uma doença que é muito rara. Ela não estava no nosso planejamento de lives, porque é uma doença bem pouco comum, que é uma das doenças do metabolismo. Eu vou falar sobre Tay-Sachs, porém, ela está dentro de um conjunto de doenças que a neurologia trabalha, que são doenças que elas são degenerativas porque existe o acúmulo de uma substância no cérebro, principalmente. Então, assim, nós temos muitas enzimas que são produzidas por nós. Estas enzimas, elas quebram alimentos em frações menores. Vem outra enzima e quebra numa outra fração menor. E nós temos um circuito muito grande de enzimas que fazem todo o nosso metabolismo. Então, existem muitas doenças onde a pessoa ou não produz a enzima corretamente, ou ela produz essa enzima de forma insuficiente para o metabolismo, insuficiente para o trabalho que está sendo exigido. A Tay-Sachs é uma doença dessas, porque existe uma enzima que se chama exosaminidase A, que ela está deficiente. A pessoa nasce com isso. Infelizmente, é uma herança, ela herda esta doença. É uma herança, na genética, ela é considerada uma herança autossômica recessiva. A criança nasce com uma capacidade de produção desta enzima reduzido. E como esta enzima, ela age quebrando os ácidos gordos, que nós chamamos os gangliosídeos, esses lipídios, essa gordura que não está sendo quebrada, porque não existe a enzima para quebrá-la, ela vai ser depositada. Como ela não é quebrada em porções menores, ela é depositada. Não existe aquela ferramenta que é a enzima que quebra, que degrada essa substância, o gangliosídeo. Então, ele fica sendo acumulado. E, neste caso, ele se acumula no cérebro. Então, existe um acúmulo de gordura, que ele está ligado à gordura, ao metabolismo dos lipídios, esse acúmulo de gordura nas células do sistema nervoso. É uma doença degenerativa, porque a criança não tem cura, então a cada dia que passa ela vai acumulando mais. Existe um acúmulo frequente e continua sendo feito. A cura vai acontecer quando a gente conseguir produzir a enzima. Aí eu vou te dar para essa criança, eu dou a enzima que ela não produz. Quando eu puder dar esta enzima, fazer uma terapia onde eu faço uma enzima fabricada, aquela minha enzima fabricada consegue fazer o mesmo serviço da enzima natural que é produzida por todos nós e aí deixará de haver o acúmulo. Então eu deixarei de ter a doença. Então é uma doença degenerativa grave, porque a criança vai entrando em uma deterioração muito grande e rápida, tanto física quanto mental. Então a criança vai rapidamente ficando muito debilitada, porque ela tanto tem um atraso do pensamento, do cognitivo, da parte mental, como ela também vai ter da parte motora. Antigamente, essas crianças morriam cedo, até antes dos 5 anos. Hoje em dia, elas duram muito mais tempo porque a medicina ela evolui e com isso ela vai dando um suporte melhor e resolvendo aqui e ali
as grandes dificuldades que essa criança possui, então a gente consegue elastecer esse tempo de vida. O quadro clínico da doença cursa com muitas crises convulsivas, pode haver cegueira, pode haver surdez, os músculos atrofiam, então fica uma criança, parece uma paralisia cerebral, só que muito magrinha, porque a musculatura atrofia. E existe um sinal no fundo de olho, no exame de fundo de olho, que é uma mancha vermelha que nós, neurologistas, ao examinarmos o fundo de olho, se nós conseguirmos ver essa mancha, ela é o sinal da doença. Então, essa mancha, que é vermelho cereja, que fica numa região que nós examinamos com o oftalmoscópio durante o exame neurológico, quando encontrado, ele é sinal da doença de Tay-Sachs. Mas o diagnóstico, na grande maioria das vezes, é feito pelo exame de sangue, onde a gente mede a quantidade de enzima produzida pelo indivíduo. Então, quando eu meço a quantidade de enzimas e vejo que a produção está baixa, eu faço o diagnóstico também. Então, assim, é uma doença rara, é uma doença que não tem cura, é uma doença que nós temos esperança de cura, tanto da fabricação de uma enzima produzida por nós, por laboratório, e pelas terapias da célula-tronco, onde por acaso a gente consiga que as células-tronco comecem a fazer o serviço correto e fazer a produção correta. Então, isso são, no momento nós não temos cura, mas podemos ter no futuro. Mas nesse momento não existe cura. Então, o tratamento se baseia no tratamento das crises convulsivas com anticonvulsivante, o tratamento de suporte ventilatório, os cuidados de fisioterapia, de fonoaudiologia, porque essas crianças perdem a capacidade de fazer a deglutição. Então, a grande maioria, realmente, se ela tentar ficar comendo pela boca, ela vai fazer várias aspirações, semelhante aos casos de paralisia cerebral. Então, por isso, muitas vezes elas também necessitam fazer a gastrostomia. Então, mas a medicina de suporte, ela avançou muito. Então, com isso, essas crianças que tinham sua morte muito prematuras, hoje em dia conseguem viver mais. Mas a expectativa de vida ainda não é tão longa. Nós vamos ter uma expectativa longa quando nós tivermos algum recurso que eu possa parar o acúmulo de gordura pela deficiência da enzima ligada ao metabolismo desta gordura. Quando eu conseguir que esse metabolismo ocorra corretamente e que não haja acúmulo, eu vou ter melhores condições de tratamento e cura. Quando se deposita, se eu, por exemplo, hoje apareceu agora a enzima e eu dou para o meu paciente Tay-Sachs, ele vai parar de acumular, mas o que já foi acumulado não vai sair. Então, seria no futuro, quando a gente tiver essa terapia, a gente fazendo o diagnóstico precoce, a gente vai fazer o tratamento antes que se acumule no cérebro. Quando existir um tratamento de uma substituição para fazer por uma enzima fabricada em laboratório. Mas nesse momento, caso surja, eu vou conseguir parar a doença, quer dizer, parar o acúmulo, mas o que já acumulou, eu não tenho como retirar do cérebro. Esse acúmulo é feito dentro das células do cérebro, então não tem mais volta. Por isso é uma doença que avança e que nós não conseguimos a regressão. Eu espero ter ajudado a mãe que me pediu tanto, porque ela quer entender a doença. Sei o quanto é sofrido. A gente tem um filho com uma doença que é degenerativa e ainda muito debilitante. E essas crianças, elas sofrem muito, são extremamente acamadas. Tudo fica difícil, porque elas têm muitas crises convulsivas.
elas têm muitas dificuldades e perde-se rapidamente aquele bebê que nasceu perfeito. Aos olhos era um bebê perfeito, porém lá dentro dele existia uma deficiência na produção de uma enzima. E essa bendita ou maldita, essa enzima, quando não produzida em quantidade suficiente, ela vai acarretar danos imensos ao organismo por causa do acúmulo, da falta do trabalho que ela deveria realizar. Então haverá um acúmulo da substância que deveria ser quebrada pela enzima. E essa é o quadro clínico da doença. Muito mais do quadro clínico neurológico. Porque o acúmulo, neste caso, acontece muito, assim, especificamente no cérebro. Tá certo? Um beijo, até a próxima quinta. Tchau!